No panorama complexo do Oriente Médio, há um intrincado emaranhado de histórias, crenças e relações culturais que remontam a milênios. Neste vídeo, mergulharemos na intrincada relação entre a Bíblia e as origens do ódio percebido em algumas narrativas árabes. A Bíblia, como um texto sagrado compartilhado por judeus, cristãos e muçulmanos, desempenha um papel fundamental na compreensão das origens das tensões e dos sentimentos de animosidade que permeiam as relações entre esses povos. Por meio da análise desses textos milenares e das histórias transmitidas através das gerações, buscaremos compreender como eventos e figuras bíblicas moldaram as percepções e identidades, contribuindo para a complexidade das relações contemporâneas no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região historicamente rica e multifacetada, marcada por uma vasta gama de tradições culturais, étnicas e religiosas. Lar de civilizações antigas, foi palco de eventos significativos na narrativa bíblica. Esta é uma área geograficamente estratégica, onde se desenrolaram muitos dos eventos descritos na Bíblia, desde as histórias dos patriarcas até eventos como o Êxodo, a conquista de Canaã e o reinado dos reis de Israel e Judá. Além disso, é crucial compreender a influência dessas histórias bíblicas nas relações entre os povos que habitam essa região. As narrativas da Bíblia não apenas desempenharam um papel fundamental na formação das identidades e culturas, mas também moldaram as dinâmicas políticas e sociais que persistem até os dias atuais. Entender a interseção entre a história bíblica e as relações entre os povos do Oriente Médio é essencial para compreender a complexidade das tensões e dos conflitos presentes na região. As narrativas bíblicas dos patriarcas, especialmente Abraão, Ismael e Isaque, oferecem um contexto crucial para compreender a dinâmica inicial que influenciou as relações entre árabes e judeus. A história de Abraão é fundamental nesse aspecto, pois ele é considerado um ancestral tanto dos povos árabes quanto dos judeus. A relação complexa entre Abraão, sua esposa Sara e a serva Agar desempenha um papel central. Agar, como serva de Sara, foi dada a Abraão para conceber um filho quando Sara não pôde. Dessa união nasceu Ismael. Posteriormente, Sara, após um período de esterilidade, deu à luz Isaque, filho legítimo de Abraão. A divergência entre as linhagens de Ismael e Isaque surge a partir dessa origem, criando tensões familiares e dinâmicas de sucessão que se estendem ao longo dos séculos. A rivalidade entre Agar e Sara, bem como entre Ismael e Isaque, ecoa através das páginas bíblicas e contribui para a divisão que se manifestou entre os descendentes desses patriarcas, impactando profundamente as relações futuras entre árabes e judeus e moldando em parte as narrativas de identidade e legitimidade de ambos os povos na região. Essa divergência histórica é frequentemente evocada como uma origem potencial do ódio percebido entre as duas linhagens, embora interpretações variadas e complexas desses relatos sejam encontradas em diferentes tradições religiosas e culturais. A interpretação das narrativas bíblicas envolvendo Abraão, Ismael, Isaque e suas linhagens tem desempenhado um papel significativo na formação das identidades e nas relações entre os povos árabes e judeus ao longo dos séculos. Estas histórias, carregadas de significado religioso e cultural, têm sido interpretadas de maneiras diversas por diferentes comunidades, gerando consequências profundas. Para alguns, essas narrativas são fontes de legitimidade e conexão com a terra e com Deus, enquanto para outros representam histórias que justificam reivindicações territoriais e direitos históricos. As interpretações divergentes desses relatos bíblicos contribuíram para a construção de identidades complexas e, em muitos casos, antagônicas que têm alimentado tensões e conflitos entre árabes e judeus na região do Oriente Médio. O impacto dessas interpretações nas tensões regionais é evidente, permeando questões geopolíticas, reivindicações territoriais e até mesmo influenciando políticas governamentais.
As diferentes interpretações dessas narrativas sagradas têm sido um fator essencial no fortalecimento de posicionamentos políticos e sociais, o que reforça a complexidade dos relacionamentos entre as comunidades árabes e judaicas na região. É importante reconhecer que, embora essas narrativas tenham sido interpretadas de maneiras diversas ao longo do tempo, a compreensão mútua e o diálogo intercultural são fundamentais para superar as divisões históricas e buscar um entendimento comum baseado no respeito e na cooperação. As histórias bíblicas envolvendo os patriarcas Abraão, Ismael e Isaque têm uma influência significativa na política contemporânea do Oriente Médio. Os relatos e interpretações dessas histórias foram usados por diversos atores políticos e grupos sociais para legitimar suas reivindicações territoriais, direitos históricos e identidades nacionais. As narrativas são frequentemente mobilizadas por líderes políticos e movimentos religiosos para reforçar suas agendas e justificar ações políticas. No contexto da região do Oriente Médio, onde conflitos territoriais e disputas étnico-religiosas são frequentes, essas histórias desempenham um papel crucial na formulação de discursos políticos e no fortalecimento de identidades coletivas. Além disso, é evidente como o ódio percebido entre as comunidades pode ser alimentado por interpretações históricas e religiosas desses relatos bíblicos. A utilização seletiva e muitas vezes tendenciosa dessas histórias por diferentes grupos pode reforçar estereótipos, alimentar ressentimentos e intensificar a percepção de antagonismo entre árabes e judeus. As interpretações históricas e religiosas podem amplificar as divergências e contribuir para a manutenção de conflitos arraigados, gerando um ciclo de hostilidade e desconfiança. A manipulação dessas narrativas para promover agendas políticas específicas também pode dificultar os esforços de reconciliação e paz na região, perpetuando assim as tensões existentes. É crucial reconhecer o poder das interpretações históricas e religiosas na configuração das relações sociais e políticas, buscando uma abordagem mais inclusiva e compreensiva que promova a tolerância e o entendimento mútuo. A compreensão das origens históricas do ódio entre comunidades é fundamental para a busca de caminhos que levem à reconciliação e ao entendimento mútuo. Reconhecer as raízes profundas desse ódio, muitas vezes enraizadas em interpretações históricas e religiosas, permite uma abordagem mais holística na busca por soluções para a paz e a coexistência. É imperativo que se leve em conta a complexidade das narrativas e das identidades culturais que moldaram as relações entre árabes e judeus ao longo dos séculos. Em meio dos desafios, existem exemplos inspiradores de iniciativas de diálogo interreligioso que buscam ativamente superar essas divisões históricas. Projetos de intercâmbio cultural, fóruns de diálogo interreligioso e colaborações sociais têm surgido, promovendo a compreensão mútua, a empatia e a construção de pontes entre as comunidades. Essas iniciativas são fundamentais para desafiar as narrativas de ódio, promovendo um ambiente propício para a reconciliação, onde a diversidade é valorizada e as diferenças são vistas como uma oportunidade para o enriquecimento mútuo. Ao reconhecer a importância de tais esforços colaborativos, podemos vislumbrar um caminho possível para a superação das barreiras históricas e a construção de um futuro mais pacífico e inclusivo na região do Oriente Médio. Ao longo deste vídeo, exploramos as complexas relações entre as narrativas bíblicas e as origens do ódio percebido em algumas comunidades do Oriente Médio. A análise das histórias dos patriarcas Abraão, Ismael e Isaque evidenciou como esses relatos ancestrais influenciaram as identidades, as relações e as tensões entre árabes e judeus ao longo da história. É crucial reconhecer que essas narrativas têm sido interpretadas de maneiras diversas ao longo do tempo, alimentando interpretações que reforçam divisões e conflitos. Contudo, a compreensão da complexidade dessas relações históricas
pode ser um ponto de partida fundamental para a construção de um futuro mais pacífico e inclusivo na região. É de extrema importância abordar essas questões com uma mente aberta, buscando uma perspectiva equilibrada e empática. Devemos compreender que as narrativas bíblicas são partes fundamentais das identidades culturais e religiosas, mas é crucial não permitir que se tornem fontes de intolerância ou justifiquem o ódio. Ao invés disso, devemos promover um diálogo respeitoso, encorajando a compreensão mútua e a cooperação entre diferentes comunidades. A empatia e a compaixão são essenciais para a construção de uma sociedade mais tolerante e harmoniosa, onde as diferenças são celebradas e vistas como uma oportunidade para a aprendizagem mútua. Ao adotar uma abordagem mais compassiva e inclusiva, podemos aspirar a um futuro onde a coexistência pacífica seja uma realidade concreta no Oriente Médio. Se você ficou intrigado com a profundidade das relações entre as narrativas bíblicas e as dinâmicas atuais do Oriente Médio, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Curtir o vídeo e compartilhar com amigos interessados em história, cultura e relações interculturais ajudará a espalhar essa mensagem de compreensão e paz. Não perca os próximos vídeos, onde continuaremos explorando temas desafiadores e relevantes. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e reflexão.